Robson Oliveira apresenta uma nova abordagem sobre a política de Rondônia. Podcast Resenha Política com Robson Oliveira. Olá, pessoal. Você que nos acompanha nas mídias sociais, continue lá. Continue se inscrevendo, continue multiplicando as pessoas que assistem esse programa. Assista na terça e quinta através do site Rondônia Dinâmica, sábado e domingo pela TV Rema. Continue lá se inscrevendo, dê seu like lá, deixe sua pergunta. Com o patrocínio da SES Brasil, hoje eu tenho o prazer de receber em nossos estúdios o chefe da Casa Civil, Elias. O Elias esteve aqui no terceiro programa nosso, há 6 meses atrás. E eu já profetizava, né, quando o ex-chefe da Casa Civil, o Júnior Gonçalves, já estava em decaída. Se eu não me engano, ele já tinha sido exonerado. E eu disse assim: Elias, tu vai ser o chefe da Casa Civil? E Elias disse: se o governador quiser, parece que o governador quis. Seja bem-vindo, Elias, ao nosso podcast Resenha Política. É um prazer, pela segunda-feira, lhe entrevistar depois de mais de 50 programas. Ô Robson, é uma satisfação estar aqui mais uma vez com você. E um ambiente gostoso para a gente conversar, bater papo, né, falar de política, falar dos bastidores da política. Isso é satisfatório. E nós que vivemos o dia a dia, né, político, que gostamos disso, né, e é natural que nós falemos sobre política, e hoje é uma oportunidade única para que a gente faça isso. Vamos logo já falar sobre os bastidores. Elias, para alguns tu és um satanás. Para outros você é um hábil, extremamente hábil articulador político. Eu fico com o segundo grupo. Acho que ninguém chega à Casa Civil se não tiver as habilidades que o cargo exige e a articulação política de um governo necessita. Como é que estão as articulações? Vamos já para as eleições de 2026. O governador não pode ir mais à reeleição que ele já foi. Exato. Mas você é o cérebro hoje do governo do ponto de vista da articulação política. O governador sai ao Senado, ele renuncia. O que é que tu acha, na tua opinião? Então, Robson, a interlocução política e a Casa Civil é o eixo central de tudo isso, né? A Casa Civil é o coração estratégico da política, né, de qualquer governo. Né? E não é diferente no governo do Coronel Marcos Rocha. E também é natural que depois de 2 mandatos, né, um governador reeleito, é natural que o caminho dele seja seguir, né, e concorrer uma vaga no Senado Federal. E o governador Marcos Rocha, ele tem ambiente para isso, né? E há no entorno do governador um grupo político dele que torce para que isso aconteça. Agora, naturalmente, ele como o líder desse grupo, é uma decisão que cabe somente a ele, e embora ele sofra, né, algumas pressões, né, digamos, pressão boa do grupo, né, que tem que ser candidato, que há um cenário propício. Sua opinião é que ele deve ser candidato? A minha opinião é que sim, ele deve ser candidato ao Senado Federal. Agora, a gente também não pode menosprezar e nem tampouco subestimar, né, o rumo que a política toma muitas vezes. Né? Então a gente precisa estar com um cenário bem avaliado, a gente precisa ter um ambiente sólido para isso, né? Até porque uma candidatura mal planejada, um projeto desse colocado de qualquer forma, né, no meio político para concorrer é muito difícil, porque a urna, eu sempre costumo dizer que a urna ela é fantástica, ela coloca cada um no seu devido lugar. Né? Então temos que ter um planejamento adequado para isso. E aí, nesse contexto todo, nós estamos fazendo parte dessa interlocução, conversando, né, principalmente com o núcleo político, né, de tudo isso e com aqueles que estão na adjacência do núcleo político. Elias, quer queira, quer não, uma decisão para deixar o governo é uma máquina enorme. E a máquina, qualquer pessoa sabe que a máquina funciona em campanha eleitoral, termina. Não adianta dizer que não funciona, porque a quantidade de cargos que você tem, de pessoas que podem, diretamente ou indiretamente, se engajarem na campanha. E há
e é público isso, um desentendimento entre o vice-governador e o governador, arrefeceu, as coisas aparentemente estão calmas, mas isso não tá solucionado não, né? Porque se o governador for candidato a senador, ele tem que renunciar no final de março, começo de abril. Exato. E quem vira governador é exatamente o vice que aparentemente há poucos dias virou desafeto do governador, embora tenha entrado na política pelas mãos do governador. Você tem conversado com o vice-governador? Vocês já criaram alguma ponte para porque quer queira que não, uma decisão não basta apenas estar bem nas pesquisas, porque pesquisa é o retrato só do momento. É do momento. Ela pode não ser na data final dos últimos dias de campanha. Vocês têm conversado? Então, o Robson, a conjuntura política, né, para as próximas eleições, ela é muito dinâmica. E era bom que ela fosse estática, né, mas ela é dinâmica e marcada por alianças. E nesse contexto é natural que haja disputas internas, que haja reposicionamento de lideranças, né, e surjam, né, especulações e articulações, né, nos bastidores e principalmente, né, que aí eu falo das internas. Então, o essencial para nós nesse momento é manter o foco na construção de um projeto. O vice-governador é o que senta na cadeira de governador naturalmente com a saída do governador Marcos Rocha, e o ambiente ele está propício para que a gente converse. Agora, tem que ter vontade dos dois lados, né? Minha avó já dizia, onde um não quer, dois não vão brigar, né? A mesma forma é se quer aliança, se depende, né, um do outro. Né? Então, mas eu vejo que já há vários sinais, né? O governador Marcos Rocha, ele... Não, falando de lá para cá. Não teve conversa comigo. O vice não procurou? Não procurou para conversa, nem a mim, né, que estou hoje na condição de chefe da Casa Civil, e também, pelo que eu tenho conhecimento, não tem procurado o governador Marcos Rocha. Né, para que essa conversa aconteça de forma, né, só vai existir se o governador desocupar a vaga. Exato, né, porque o governador pode ficar. E isso, né, o maior interessado, né, tem que correr atrás. Em tese é ele. Né? E como você falou, estar com o governo, né, apoiando, isso é importante demais. Né? Uma candidatura ao Senado, né, ou até mesmo uma candidatura ao governo do Estado com o apoio, né, do Poder Executivo Estadual, ela naturalmente já sai com uma vantagem, né, política, porque você tem um cenário que já te coloca conhecido por muitas pessoas. Né? Fica muito mais fácil você trabalhar o cenário político dessa forma, e você tem o efeito, né, que é do próprio poder, né, que puxa isso, que lhe coloca em condições privilegiadas. A estrutura. Então, nesse momento, o que nós queremos é construir essas alianças necessárias, e aí nós falamos das alianças com quem for necessário. Né? Vocês têm conversado com outros atores também? Já temos conversado com as pessoas que estão nesse núcleo todo, quem está se propondo a disputa para o governo, a gente tem conversado com quem tem se propor aí vários candidatos, né, digamos, pseudos candidatos ao Senado, né, e o nosso foco é trazer para mais perto esse diálogo, né, porque você tem que cortar os meninos de recado. Sim. Né? Você tem que cortar esses interlocutores que não ajudam em nada. Alguns intermediários terminam criando mais problemas. Né? Até porque eles gostam também de se cacifar. Né? Então, o que nós buscamos hoje são propostas sólidas, né, com um compromisso com o avanço de uma candidatura do governador Coronel Marcos Rocha ao Senado Federal. Nós não podemos deixar isso acontecer de qualquer forma. Então, nós vamos sim estar... Vocês já conversaram com o Fernando fortalecido. Máximo? Já tivemos conversas com o Fernando Máximo. Fúria. O governador já conversou com o Fernando Máximo, eu já conversei com o Fernando Máximo, o governador já conversou com o Fúria, eu já tive conversas com o Fúria. Hildo Chaves. Né? Já tive boas conversas com o Hildo. O Hildo é uma pessoa que a gente tem muita gratidão a ele, é uma pessoa que nos ajudou. Né? E o Hildo é um ator
político que não pode ser subestimado em hipótese alguma. E o prefeito da capital, que já é... O prefeito da capital, um amigo pessoal, né, uma pessoa que eu gosto muito, e estou vendo o desenvolvimento dele aqui em Porto Velho hoje, né, é a menina dos olhos da política. É um bom prefeito. É um prefeito com uma aprovação excepcional. Né, a nível de Brasil, ele está entre os 3 primeiros, então ninguém pode menosprezar a capacidade, né, e o talento do Léo Moraes. Né? E o que nós temos que entender, e aí eu vejo muita gente, né, eu não preciso ter inveja do talento do prefeito Léo Moraes, o que eu vejo que muita gente tem. O que nós, principalmente o núcleo político, precisa ter é respeitar a capacidade, né, de desenvolvimento, de crescimento, né, e orgânico, né, do Léo Moraes, porque ele está há pouco tempo como prefeito e você vê hoje, né, a aceitação da população de Porto Velho com o mandato, com a pessoa do nosso prefeito Léo Moraes. Ele me elogia muito, Ele diz que você... O Léo é uma pessoa que assim, eu conheço há muitos anos, né, eu trabalhei em campanhas políticas para o saudoso Paulo Moraes. É o pai dele. O pai dele, né, eu morava, né, como moro ainda, né, eu sou lá de Jaru, e o Paulo Moraes em campanhas, né, em 2022, né, a gente ajudando o Paulo e depois numa outra campanha, né, e o Léo acompanhando o Léo era vereador, inclusive, né, então eu acompanho o crescimento político do Léo desde a sua adolescência, que eu já frequentava a casa do Paulo Moraes. Então é uma pessoa que eu tenho uma amizade, né, então vocês estão conversando com ele. Claro, conversando com ele, o Léo é importantíssimo. E a grande pergunta, e Marco Rogério? Com o Marcos Rogério nós não tivemos conversa ainda. Até porque o próprio Marcos, né, Rogério, ele cria um ambiente belicoso, né, e não tem necessidade disso. Ele continua... Né? Parece que não desmanchou o palanque político. Da campanha passada. E aí é só crítica, e eu costumo dizer, Robson, que crítica sem solução é só reclamação com roupa bonita. E é isso que eu vejo hoje, né? Qual é a solução concreta para os problemas que ele tem falado dioturnamente, que ele tem apresentado? Não existe solução. É só reclamação. Né? Quer colocar na conta do governador uma malfadada concessão da BR-364. Isso não tem culpa o governador. Quem está lá acompanhando esse processo diariamente, tem voz lá dentro, é a bancada federal. Sim. Né? É o Senado Federal. E depois sair fazendo umas pseudos audiências públicas pelo estado afora para criticar um governador que em nada foi chamado para ser ouvido nesse processo, isso não é apresentar soluções. Então, na verdade, a bancada federal levou bola nas costas. Levou, né? Se permitiu isso, né, Robson? Eles se permitiram, não adianta pela omissão. Pela omissão, porque não vimos a disputa. E agora estão falando da privatização ou concessão, seja lá qual o nome que querem dar, para a nossa hidrovia. Você tem visto a manifestação na tribuna federal dos nossos parlamentares, notadamente no Senado Federal? Mas, se eu não me engano, ela já foi, né? O governo federal já... Pois é. Mais uma vez... Né, e qual a opinião do governo sobre isso, sobre essa privatização do nosso porto? É um tema bem complexo, viu, Robson? Porque, primeiro, o poder público, ele não tem, às vezes, a condição de fazer com que isso aconteça, né, como a população realmente precisa que aconteça. Com a velocidade. Com a velocidade. O setor privado, ele tem condição de fazer isso. Né? E, às vezes, as pessoas falam assim, mas aí eu vou ter que pagar agora para poder eu ir daqui... a Ariquemes na BR-364, mas quando o governo federal deixava a rodovia 364 cheia de buraco, então você tinha o prejuízo de mortes. Não aconteceu a fatalidade, um acidente, mas você bate num buraco, arrebenta um pneu. Quantos pedágios você pagaria com um pneu que você tiver que trocar de um carro? A gente tem que analisar as coisas de forma racional, né, e pontuar isso, até que ponto isso realmente é ruim. Né? Eu, particularmente, sou a favor do Estado mínimo. A gente tem que ter um Estado que é muito caro para nós, né? Para nós contribuintes, para nós cidadãos. Né? Então o Estado tem que parar de querer fazer tudo, é aquilo que o Estado não é capacitado para fazer. Mas eu ficaria para o Estado, já que está menos saúde, educação. Exato. Né? Segurança. Até a saúde, né? Eu particularmente eu vejo isso acontecendo em outros lugares.
E fala-se muito na privatização dos serviços da saúde. Eu vejo que isso é necessário. É porque o outro modelo, nós já temos ele. Mas não é falta também de competência dos governos porque recebe recursos. O SUS é um negócio fantástico. Todo mundo reconhece uma criação, que é um negócio fantástico. Tem gente até de outros países que elogiam, né, e que utilizaram do SUS. Durante a pandemia foi quem salvou a população, foi o SUS. Mas, na sua opinião, em maioria, parte dos casos, não é falta de gestão? Eu acredito nisso, o Robson, e até porque o poder público num todo, ele nem sempre ele se prepara para aquilo que ele se propõe a fazer, né? E aí a rotatividade, por exemplo, 4 anos numa gestão pública é pouco tempo para você fazer o que você quer fazer, porque nós temos morosidade em tudo aquilo. Hoje, uma licitação, Robson, no governo do estado, não conseguimos fazer uma licitação com menos de 300 dias. Não tem jeito. Quase recurso em cima de recurso, né? E a recurso judicial. Recursos, né? Os administrativos que você tem que proporcionar, né? A ampla defesa, né? Seja para quem ganhou, seja para quem perdeu. E aí você vem com recursos, depois que eles esgotam a nossa fase administrativa. Aí eles caminham para uma fase de judicializar isso. E muitas vezes, né, entra uma liminar, suspende ali. Quando não isso é satisfeito, né, nos seus intentos, eles buscam também, ainda já numa via administrativa, mas numa força maior, um tribunal de contas que às vezes vai lá e por precaução, né, suspende, né, um processo desse e você fica... Né, e nós temos exemplos disso, né, na prática hoje. É difícil você fazer uma obra, é difícil você fazer um distrato. E a legislação, embora fale assim, a nova lei de licitações, a 14133, nova coisa nenhuma. Essa lei já vem em discussão há tempos e ela já nasceu atrasada, obsoleta. Né? E você começa a olhar algumas coisas e ver que, poxa vida, foi um retrocesso. Né? Então, isso coloca a administração pública, muitas vezes, como incompetente, como incapacitada. Mas é porque ela tem que seguir o rito. A administração pública não pode pular etapas. Não, tem que seguir a lei. Tem que seguir a lei. E aí isso traz morosidade, né? E a gente acaba sendo penalizado por isso. Você também não acha que essa morosidade decorre também de editais mal feitos, Concordo com você. Botar a culpa na lei apenas não é... Não, isso... Mas aí é a falta de quê? De ter pessoas que operem a lei da forma que a lei foi projetada para ser operada. Porque o legislador, quando ele cria um dispositivo lá, por mais que às vezes o parlamentar que está discutindo aquela lei não tem conhecimento técnico jurídico, né, mas ele está lá criando lei. Né, para aqueles que sentam no banco da faculdade lá interpretar e fazer com que as coisas aconteçam. Mas nós precisamos capacitar. Essa semana, Robson, eu estive, né, na quarta-feira, eu estive participando do terceiro congresso, na quinta, do terceiro congresso estadual de licitações. Né? E eu vi ali um auditório da Unopar lotado, não tinha espaço, né? Porque o governo do estado tem criado esse ambiente de capacitar as equipes. De fora. Né? Eu não me recordo agora, né, o nome das pessoas, que foi pessoas de fora, que é uma organização da própria Supel, né, e eu fui ali participar daquela abertura, mas tinha uma palestrante que me fugiu agora aqui o nome, né, tinha participantes do governo federal nesse contexto todo. Recentemente, o Estado proporcionou também, inclusive um grande estudioso e entusiasta do direito administrativo estava, né, ministrando esse curso, que era o Jacobi, aqui com as equipes do governo. Então tem se investido. Grande advogado lá de Brasília, que foi conselheiro do Tribunal de Contas. Exatamente. Então tem se investido para capacitar as equipes. Agora, uma das coisas que nós sofremos muito, rotatividade. Né? Você tem muita também a rotatividade, porque às vezes o mercado vê um camarada que está ali, que está bom, e o poder público perde muitas vezes com isso. Capacita e o indivíduo chega lá e fala, agora eu vou caçar um outro rumo. Né? E aí a gente acaba perdendo. Fica difícil, né? Não, porque quando você diz assim, o Estado mínimo, eu me preocupo porque
a segurança pública, que seria uma das vocações do Estado, é complicada. Dizer que está resolvido os problemas de segurança, cada dia os desafios são maiores, até porque as organizações criminosas, elas também ficam sofisticadas, né, hoje é crime para todo lado, do ponto de vista digital. Exato. E o Estado não acompanha essa mesma velocidade dessa turma, né? A saúde, por exemplo, vocês estão há 7 anos no governo, e um dos gargalos de vocês, e uma das críticas, um dos gargalos do Estado é a saúde. E um dos problemas que se cobra ao governo de vocês é a não construção do euro. O governador esteve aqui, Elias, e disse que no final do ano ia ter uma grande notícia, e inclusive ficou de me dar essa primazia. Eu deduzo que essa grande notícia é um novo hospital para pronto-socorro para a capital, para atender o estado todo. Termina todo mundo vindo para a capital, por causa das especialidades. Está bem encaminhado isso? Tá sim, Robson. E como, né, o próprio governador Marcos Rocha falou que vai te trazer essa grande notícia. Tá, né? a segunda pergunta eu não faço. Não posso ser eu que vai dizer o transmissor dessa notícia. Mas nós precisamos reconhecer também que a gestão do governador Marcos Rocha avançou muito na saúde. Por mais que muitos não queiram enxergar isso. Mas há quantos anos tentaram construir um hospital em Guajará-Mirim? Na gestão do governador Marcos Rocha, colocou um dos melhores hospitais da região norte que nós temos hoje em Guajará-Mirim, com estrutura física, com equipe técnica, que é um hospital que opera hoje pela parceria público-privada, né? E está funcionando muito bem. Está lá, Guajará-Mirim. A unidade hospitalar de Porto Velho aqui, o hospital de base, a nova maternidade está praticamente concluída. Vocês vão entregar. Uma obra espetacular que daqui a pouquinho o governador Marcos Rocha vai entregar para a população. Quem não se lembra do Semetron, como é aquilo, quem passa ali na frente hoje vê o prédio novo que o Semetron tem hoje para a estrutura física, porque a gente pode falar só em equipe, né? Eu tenho que dar condições, né, físicas para que essas equipes trabalhem. Do Hospital João Paulo II exatamente isso, porque não tem mais estrutura, né? Regina Passes. Regina Passes, que o governo do Coronel Marcos Rocha adquiriu, né, quando muitos fizeram aquisições que já se perderam. O Hospital de Cacoal vem, e eu como secretário de obras, que ainda estou também, né, nós temos trabalhado dentro dessas unidades hospitalares, fazendo reformas, ampliações. Em Cacoal eu tenho uma equipe constantemente trabalhando lá, ajudando a CESAL para melhorar aquela estrutura física. O Hospital Regional de Buritis, a nossa equipe está lá finalizando obras, reformando aquele ambiente completamente. E Ariquemes? Né? Por que vocês não concluíram Ariquemes? A Ariquemes, como Ariquemes, nós não temos uma unidade hospitalar do Estado lá dentro. Tá. Né? O que houve no passado, e se cobra muito isso, né? E aí quando você assume um mandato, você assume também o ônus. Né? Então houve uma promessa lá no passado de construção de um hospital em Ariquemes. Foi lá, colocaram... Né, fizeram até uma pedra que foi no governo do Confúcio Moura. E isso não avançou. Né, e o lugar escolhido, inclusive, era um lugar que, talvez para aquela época, ele atendesse, né, às necessidades. Hoje já tem que se pensar nisso de uma forma mais adequada. E o governador Marcos Rocha, né, através da CESAL, vem mantendo um diálogo constante com a prefeita Carla Redano e também com o presidente da Assembleia Legislativa, que é de Ariquemes, né, que é o marido da prefeita Carla Redano, para que haja, né, como nós fizemos, e aí falando do que já houve, né, de avanços na saúde, em Vilhena, onde o governo está assumindo a gestão daquele hospital que era do município, né, e o governo está trazendo hoje, por exemplo, em Vilhena, quem está bancando hoje as despesas do hospital de Vilhena, né, que está se transformando no hospital regional para atender todo o sul, que é do município, é o governo do estado, que já está pagando todas as despesas que ali, tirou isso das costas da prefeitura. E é a mesma coisa que nós estamos construindo para o município de Ariquemes. Né? Então o Jefferson, que é o nosso secretário de saúde, e a prefeita Carla têm conversado muito. Já houve inclusive a conversa com os vereadores, né? O próprio governador participou dessa conversa. Agora é um processo que não acontece, não é só virar um disjuntor. Né? Ele é um processo. Né? E todo processo ele é doloroso. Né? E o propósito é que vai curar. E muitas vezes a gente não quer passar pelo processo, a gente quer ir logo para o propósito. E às vezes não tem jeito, você pular fase. Então, por exemplo, nós já estamos cumprindo com todas as obrigações financeiras do Hospital de Vilhena. Mas nós ainda temos um processo para passar por ele, para aquele hospital de fato ser de Rondônia.
do estado. Hospital de São Francisco, regional, está passando por obras, por modificações para atender com melhor qualidade a nossa população. Então, há essas cirurgias eletivas que está acontecendo, né, que através da CESAL e colocando recursos dos municípios para fazer as operações, né, as cirurgias lá dos próprios municípios. Isso tem avançado muito. Então, tem muita coisa acontecendo, mas é muito mais prático. E aí é natural até, né, para quem está querendo, às vezes, disputar até uma vaga no Senado com o próprio governador sendo ele candidato, é mais fácil eu criticar do que eu falar dos avanços. Né? Porque uma coisa, Robson, que eu preciso reconhecer é a sua capacidade. Né? Então, eu falo assim, olha, eu tenho muita coisa por fazer ainda na saúde pública, mas já foi feito muita coisa. Mas, Elias, você enumerou aí pelo menos 6 municípios em que o Estado estaria... 4 deles o Estado estaria assumindo o que era de obrigação do município. Mas quem mora em Porto Velho não sabe o que está acontecendo em Vilhena, quem mora em Vilhena não sabe o que está acontecendo em São Francisco, quem mora em São Francisco sabe o que está acontecendo em Buritis. O que se sabe é que a saúde, as pessoas cada vez mais ficam doentes e cada vez mais o poder público não atende de forma adequada, humanizada e com a rapidez que o cidadão precisa. Essa termina, por isso que eu fiz a pergunta, olha, é um gargalo, termina essa percepção se projetando em cima do que você constrói enquanto verdade. Exato. E a saúde pública, Robson... Vocês estão sabendo se comunicar, não, né? Então, uma das coisas que o governador, às vezes, ele fala muito isso, né? Ele fala assim, eu não vou em todas as obras que eu estou fazendo, eu não estou lá presente em tudo aquilo que eu estou entregando. É uma agenda muito dinâmica também. Imagina só, olha, tem municípios, por exemplo, lá em Pimenteiras, tem pelo menos umas 7 obras que o governador startou, fez, concluiu, e ele não voltou lá para poder inaugurar essa obra, fazer a entrega. Dado a todas esse dinamismo que é uma agenda de governador. Né? E o governador, você lembra bem que ele ficou um tempo, né, como chefe da Casa Civil, né, naquele espaço de tempo que ele ficou fazendo esse papel, né, até que ele decidiu por me colocar ali. Né? Foi uma experiência que ele passou nesse momento e vê o quanto é trabalhoso e exige sua presença. Ele quando te chamou, disse, fica com essa fria, não quero não. Foi assim? Foi? Mais ou menos isso, né? É brincadeira, mas o governador já vinha conversando com os parlamentares, né, e ele já vinha preparando esse ambiente. Né? Falou, os deputados vão muito lá contigo, pedir coisa, pedir favor, pedir... Nós estamos sempre conversando, sempre, né? E a gente conversa, às vezes eu tenho 1 hora de reunião com o deputado, ele sai, meia hora depois ele está me ligando porque ficou mais alguma coisa ainda por ser tratado. Eles pedem muito, não pedem? O parlamentar, ele é muito cobrado, principalmente nesse ano pré-campanha, né, Robson? Eles estão lá nas suas bases, né, e ouvindo as pessoas e cobrando. Por exemplo, vou citar aqui, anteontem, né, eu estava lá no Congresso e um deputado de licitações, que eu falei aqui, um deputado me ligando insistentemente. Né, e quando eu estou atendendo qualquer pessoa, eu não atendo o telefone. Né? Depois eu retorno a ligação para a pessoa, mas eu não atendo o telefone. Se eu estou conversando com você, eu vou conversar com você. E aí quando eu saí de lá, que eu conseguia falar com o deputado, ele porque eu estava na cidade, lá em Espigão do Oeste. Em Espigão do Oeste nós temos uma obra importante que acontece lá. Há 30 anos, pouco mais de 30 anos, né, a população de Espigão do Oeste espera por pavimentação asfáltica da rodovia do Calcário. Né? Eu sei onde é. Já ouviu falar da rodovia do Calcário? Eu conheço. Né? Você conhece aquilo ali. E o governador Marcos Rocha, quando ouviu esse anseio, tinha 2 graves problemas em Espigão do Oeste. A rodovia do Calcário que a população esperava há 30 anos. Lá tem um problema de água muito sério. Muito sério. E outro, a ponte sobre o rio Ribeirão, na rodovia 486, que dá acesso ao distrito de Pacarana. É uma ponte grande que, vez ou outra, a água subia, levava, é verdade, você conhece. Pacarana, a 14 de abril, aquelas capas ali, tudo ali. A Cabajá, que era Nova Esperança. É verdade. E o governador Marcos Rocha se comprometeu a fazer essas 2 obras. Em pouco mais de 5 meses, nós fizemos uma ponte de concreto e aço e entregou para a população. Inclusive no período chuvoso. Nós entregamos lá.
Eu era até o diretor do DR, que tem início dessa obra. E o outro grande desafio foi fazer o asfalto da RO 133, que é a rodovia do Calcário. São 50 e poucos quilômetros ali. E nós estamos em obras lá. O primeiro lote que foi licitado é um lote de 10 quilômetros. E está avançando bem. Mas dentro da administração pública agora, Robson, adotaram-se uma cláusula contratual que trata do seguro da obra. Sim. Né? Eu sei E foi colocado esse seguro da obra e tem uma cláusula, né, de retomada dentro desse contrato, e a empresa, e é algo novo para Rondônia, tá? Que você coloca um seguro, porque se a empresa abandona a obra, o Estado, né, tem uma garantia de que vai dar uma sequência dessa obra. E a empresa que está fazendo essa obra tem dificuldade de contratar uma seguradora, né, que é algo novo em Rondônia, embora no Brasil isso já é mais usado, né? O Mato Grosso usa muito isso. E nós ficamos um problema e a empresa não estava conseguindo fazer as medições, Robson, porque é uma cláusula que a empresa, né, tinha que cumprir. E nessa dificuldade. Então o deputado me ligando insistentemente para a gente poder encontrar uma solução para esse problema. E nós encontramos essa solução. Ele falou comigo e às vezes a gestão, e aí você fala, mas não é um problema de gestão, quando nós falávamos aqui da saúde. Mas quando você está dentro do problema, às vezes você não consegue enxergar um pouquinho mais distante. E às vezes quem está aqui de fora, ele tem uma visão, né, macro da coisa. E eu consigo ver saídas. É como você está no labirinto olhando ele de cima. Sim. Quem está lá dentro dele, né, tem maiores dificuldades. Então nós conversamos com o diretor do DR e achamos uma solução e graças a Deus a obra não terá nenhum problema de descontinuidade. Né? Mas isso preocupa os deputados. Né? E eu tenho recebido, a iluminação pública, a questão da saúde que os deputados cobram muito. Né? É a infraestrutura urbana, né, onde você vê canais, construção de calçadas, construção de praças, e olha que nós temos feito muito isso. Aqui, por exemplo, em Porto Velho, você veja que o governador Marcos Rocha entregou aqui, ó, Distrito de São Carlos, a praça. O Distrito de Nova Califórnia, uma praça magnífica, que ficou basicamente um complexo esportivo. O Distrito de Vista Alegre, uma outra praça que é também um complexo esportivo. Viemos para Porto Velho. Nós colocamos aqui a Ecoparque Pirarucu, na Zona Sul, outra praça, né, o complexo esportivo ali do Abobrão, né, que as pessoas estão lá e vive lotado, você passa ali e está lá cheio de pessoas. O espaço alternativo, olha para você ver como é difícil. Pegamos o espaço alternativo para concluir. Robson, já estamos na 3ª licitação para concluir aquela obra. E por que não termina? A empresa abandona. A última empresa que abandonou a obra... Alegação. São essas empresas, Robson, que aí a lei, né, infelizmente, permite isso. Aquela de bolsa debaixo do braço. Aí não tem vem, capacidade ganha financeira. uma licitação e não consegue terminar a obra. Ele vai lá e faz um pedaço e abandona e vai embora. Nós multamos a empresa em R$1 milhão. Mas do que adianta eu multar uma empresa em R$1 milhão por descumprimento, né, do contrato, se a obra está lá inacabada? E aí eu tenho que passar de novo pelo processo licitatório, porque até eu dei ordem de serviço, a empresa começou, né, criou os embaraços, abandonou. A segunda colocada não quer assumir isso pelo preço da licitação mais. Deixa eu te perguntar um negócio. Nessa licitação, eu conheço um pouco de licitação, a comissão não vai olhar não se a empresa tem capacidade? Então, Robson, eles olham. Tem acervo? Tem. Tem documento? Tem. Mas não faz uma visita, não pode fazer uma visita. Uma das coisas que eu comecei a colocar e eu fui questionando. Aprimorar os problemas e tentar resolver. Se você está dizendo que é uma empresa de... Você tem que procurar a estrutura física dela, olhar se ela tem capacidade. A comissão tem que sair da... mas isso hoje tudo é papel, Robson. Eu sei, mas... A comissão não sai de dentro de uma sala. E hoje, qual é a preferencialmente, a lei traz o pregão eletrônico. O pregão eletrônico, eu sei. Não é mais o presencial, que aí você está tendo... Né? Mas é preferencialmente, não é obrigatoriamente. Mas hoje, quando você vê a palavra preferencialmente, você sabe o que os órgãos de controle interpretam. Eu sei. Bom, uma das coisas que, em alguns processos da CEOSP, eu coloquei ali dentro e a gente começou a ter problemas depois com recurso, dizendo que a gente estava criando um ambiente para favorecer uma ou outra empresa, que era a visita técnica. O que é a visita técnica? Ora,
Se eu estou concorrendo na licitação para construir um estádio, É exatamente isso eu tenho que ir lá, olhar, fazer uma visita, para depois eu vir para o processo licitatório, porque eu vou chegar lá, eu vou ver as condições do terreno, eu vou olhar essa topografia, eu vou verificar cotas, eu vou com o meu engenheiro, eu, empresa, com o meu engenheiro, vou fazer uma verificação mínima de cota, né? Eu vou olhar o solo para ver se aquela sondagem está adequada. Eu acho que eu não vou. Vocês passaram por um problema do hospital Pois do é, Euro. que foi exatamente isso. Né? E sabe o que acontece? As empresas recorrem porque a visita técnica ela está dentro da lei como algo que pode acontecer, mas é uma visão discricionária. E aí quando o gestor coloca, ele vai lá, recorre e diz assim, olha, eu sou de São Paulo, eu quero concorrer a essa licitação, mas eu não tenho condições de mandar, não tenho tempo hábil para mandar uma equipe aí para fazer uma visita técnica. Aí sabe o que a lei diz que substitui essa visita técnica? Um atestado uma certidão de que conhece, de que está de acordo com capacidade, né? Não é nem a capacidade. É uma certidão de que ela está de acordo com aquele espaço. Entendi. Aí ele vai lá e faz uma declaração, declara de próprio punho e coloca dentro do processo para lei e tá ok. Aí quando o cara chega, mas eu não vi que lá, depois de 30 metros do terreno, tinha um barranco que vai 200 metros cúbicos de terra para fazer isso. E mas a planilha não está bacana, pagando, né? A empresa declara negócio, que é o bambambam, quando começa então, não é nada daqui, não é ban nem bambam. É perverso o sistema. Né? E aí a gente sofre muito com as execuções. Nosso tempo praticamente já foi embora, mas tem duas perguntas para concluir nossa entrevista. Passa rápido. Muito rápido, né? Muito rápido, né? Primeiro é que, dentro dessas articulações políticas, surgiu na mídia, aí eu andei lendo, que você pode ser candidato provável, pode ser um dos nomes que o grupo político que vocês têm para compor uma chapa de governo como vice-governador. É verdade? Muita coisa surge, né, Robson? Mas assim, o meu futuro político ele está alinhado, primeiro, a um projeto que nós acreditamos para Rondônia. Eu sou filho de Rondônia, nasci nesse estado aqui. E eu estou à disposição do nosso líder maior político, que nesse caso é o governador Coronel Marcos Rocha. E estou à disposição para seguir, né, dentro desse plano, né, político dele, seja eu como candidato, né, e aí, se ele entender, preciso que você seja candidato a deputado federal, né, eu vou estar pronto. Da mesma forma, preciso que você seja candidato a vice-governador, também estou pronto. Está no radar. Eu estou trabalhando para isso. Naturalmente hoje, né, como chefe da Casa Civil e fazendo a interlocução política, né, eu tenho essa obrigação funcional de estar agregando, conversando com todo mundo, abrindo portas para todo mundo. Eu não posso fechar portas, né? A gente tem que conversar com todo mundo, construir uma nominata sólida, criar um arco de aliança sólido com outros partidos. E hoje está bem difícil, né? Porque administrar os problemas políticos do Estado. E eu esqueci de dizer, você também, você é um super secretário, você também é secretário de obras. Secretário de obras. E também executar as obras. As obras. A CEOSP, né, que é a nossa Secretaria de Obras, é uma secretaria pro forma. Então eu vou lá, dou os vetores, né, e a equipe técnica já. Agora a Casa Civil ela é presencialmente, né? As pessoas vão lá para falar com o chefe da Casa Civil. Eu devo ter uma fila de mais ou menos 180 pessoas para eu atender na agenda. E aí eu tenho que atender as agendas governamentais que surgem, né? Eu tenho que atender o chamado do governador, então naturalmente essa agenda ela já se quebra. E isso vai aumentando. Então eu tenho hoje na fila pelo menos mais 180 pessoas com a agenda marcada para falar comigo na Casa Civil. Então, e isso causa uma certa morosidade até para atender as pessoas. Né? Embora eu tenha lá um diretor executivo, né? Eu tenha o adjunto, que no caso é o Carlos Magno, mas as pessoas vão lá, conversam com ele e falam, agora eu quero falar com o chefe da Casa Civil. Então você tem que fazer isso. Então, nesse cenário, o meu futuro político está à disposição do nosso líder, que é o governador Marcos Rocha. Né? E o que me move nesse compromisso, né, é a certeza de que as escolhas que nós queremos fazer, né, ela precisa estar consolidada num projeto forte, num projeto que tenha solidez. Então, eu vou estar sempre, como política você não faz sozinho, você tem que ter um grupo, né, e muita gente que está aí se lançando candidato a isso ou aquilo, você olha para a pessoa, mas quem é o seu grupo político? E não tem grupo político. E construir grupo político você sabe que não é fácil. Não é fácil construir um grupo político. Então eu estou à disposição do nosso grupo para aquilo que for
realmente necessário. E a última pergunta é, tendo em vista o que tu falou, e esse cenário que você desenhou, sobre grupo político, quem seria o nome a ser ungido a governador do grupo político de vocês? Vocês têm um candidato forte a senador. Um provável, aliás. Muito forte, provável candidato, que é o governador. E quem é? Porque vocês estão no União Brasil. No União Brasil está lá o vice-governador, está lá ainda o Fernando Máximo, está lá uma série de outras pessoas conhecidas, né, com mandatos. Quem seria o ungido hoje? Essa é uma conversa que nós estamos a cada dia mais afinando ela. Falar assim, hoje você já tem um nome pronto para chegar e falar esse aqui? Não, nós estamos conversando com todo mundo. Então, tem conversa com o Fernando, que é do União Brasil hoje. Né? Nós já conversamos com o Fernando. Vocês podem apoiar também alguém fora do grupo de do União fora, Brasil? Né? Pode haver uma... E aí, nesse momento, o União Brasil pode estar fazendo composições. Né? Como eu falei, nesse arco, né, nós podemos estar tendo essa composição. Isso aí vai depender de uma conversa, né, da estadual e a nacional juntas, né, o presidente Na verdade, vocês o têm que governador Marcos Rocha, conversar com a federação, né? Exatamente, que a federação. É o União Brasil, né, e o PP, que é da deputada federal Silvia. Que é o que vai definir daqui para frente. É a federação. O partido, ele não é Eles estão vinculados à federação. O protagonista disso agora, né? É a federação. E a conversa com ela, porque ela é candidata, provável candidata a senador, e o governador também. Se propõe é isso, né? Então há essa conversa com o PP, não se sabe ainda, né, se há o ambiente para 2 candidaturas ao Senado. Né? A princípio a conversa, né, seria não, que seria apenas uma candidatura, mas isso ainda depende de mais conversa entre os líderes maiores, né, da sigla partidária e da própria federação. Então aí a gente envolve Ciro Nogueira, o Rueda, né, o governador Marcos Rocha, que precisam estar e naturalmente sentar com essa bancada, né, do PP e do União Brasil para que haja um consenso. Né? Tem que ter esse ajuste. Então nós temos conversado, como eu falei aqui, com Fúria, temos conversado conversei já algumas vezes com o Hildo Chaves, temos conversado com o Fernando Máximo, né, inclusive o governador tem participado dessas conversas, né, para que a gente consiga entender quem é o nome que preenche, né, esses requisitos para que tenha condição de ganhar uma eleição para o governo do estado e fazer uma gestão com o estado de continuidade, pelo menos. Elias, você que é o capitão do time do Coronel, você é o capitão do time do Coronel, quando vocês decidirem quem é um candidato ungido a governador, vem cá, me avisa. Vamos aqui te contar a primeira mão. Então, enquanto ele não conta publicamente, mas vai me contar particularmente, continue lá acompanhando a todas as nossas plataformas, continue compartilhando no Resenha Política no Instagram, no Facebook, no TikTok. Estamos bombando no TikTok. Para mim foi uma grande surpresa. Em menos de 2 meses nós entramos, foi o último plataforma que nós entramos, foi o TikTok, estamos indo muito bem lá. Continue lá, continue assistindo o nosso programa pelo site Rondônia Dinâmica, pela TV Rema, um patrocínio da SES Brasil. Um abraço a todos.